Olá! O Dia do Trabalho foi criado há 74 anos e, ao mesmo tempo, foi sancionada a consolidação das leis do trabalho para regulamentar as relações empregado-empresa. De lá para cá, a lei sofreu várias atualizações. Para falar sobre esse universo, e inclusive sobre as mudanças mais recentes, como a que permite a terceirização, vamos conversar com o procurador Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Olá, Ângelo, obrigado por estar aqui conosco. Olá, Guilherme, eu que agradeço em nome da ANPT a possibilidade de estar participando do programa Saiba Mais e falar um pouco sobre o direito do trabalho e sobre os direitos dos trabalhadores brasileiros. Antes de qualquer pergunta, eu vou lhe pedir para dar uma licença e a gente acompanhar juntos uma reportagem. Os 922 artigos deixam claras as normas coletivas e individuais a serem seguidas por trabalhadores e empresas. As regras determinam direitos e deveres como carteira assinada desde o primeiro dia de trabalho, com definição de salário e carga horária para o empregado, além da fixação do período de 90 dias de experiência. Pagamento e recebimento de benefícios como Vale Transporte, Vale Refeição, descontos sindicais, INSS, FGTS, férias e horas extras. As normas estipulam também o direito a faltas e como elas devem ser descontadas. E ainda o direito a licenças médicas por motivo de falecimento e casamento, além das licenças maternidade e paternidade. Muitas das regras surgiram com a criação da CLT em 1943, mas ao longo do tempo, várias alterações foram feitas para adequar a lei às mudanças provocadas por recursos tecnológicos, por exemplo. Uma das alterações foi feita em 2011 com o reconhecimento do teletrabalho, chamado também de trabalho à distância. A Lei Complementar 12.551 concede os mesmos direitos trabalhistas para funcionários que exercem trabalho remoto. Magistrados e especialistas afirmam que a CLT ajuda a combater abusos no ambiente de trabalho e até mesmo trabalho escravo, e é considerada uma das maiores conquistas dos trabalhadores. E vamos tentar dimensionar a importância da CLT nesses mais de 70 anos de existência. Na sua avaliação, Ângelo, que importância ela teve nas relações do mundo do trabalho? A CLT ela trouxe diversas garantias para o trabalhador e é um marco histórico para as relações de trabalho no Brasil, desde 1943. E desde lá ela já foi sendo modificada e se atualizando à atual estrutura de relações de trabalho do Brasil, da sociedade brasileira, de modo que 85% dos seus artigos já foram objeto de modificação, caindo por terra aquele argumento daqueles que defendem uma flexibilização do direito do trabalho de que a CLT é engessada. De modo algum, ela tem trazido várias modificações para, de fato, se adaptar à realidade social que vivenciamos hoje no Brasil e também essa questão da globalização das novas formas de trabalho. Do ponto de vista do trabalhador, as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, elas descaracterizaram aquele objetivo inicial de dar proteção ao trabalho? Em algumas situações, sim, Guilherme. Por exemplo, na década de 70, havia a estabilidade no emprego e ela foi substituída pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que também traz uma garantia para o trabalhador de acordo com o seu tempo de serviço, mas não é uma garantia de emprego, não é uma estabilidade no seu serviço. É apenas uma forma de se compensar o trabalhador em caso de demissão para que ele tenha uma compensação pecuniária por todo aquele tempo que ele ficou no seu trabalho. Mas o marco legal hoje que nós entendemos do direito do trabalho no Brasil é a própria Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 7º constitucionalizou diversos direitos fundamentais do trabalhador. E isso, a CLT hoje ela é vista muito à luz da própria Constituição. Então, trouxe direitos ali que realmente dão mais proteção ao trabalhador e que fazem com que o trabalhador seja mais resguardado a respeito da questão do capital sobre o trabalho. Então, hoje nós utilizamos no Ministério do Trabalho a CLT em conjugação com a Constituição Federal. Claro que nós sabemos que, nos últimos tempos, há várias tentativas de modificação, de desconstrução do direito do trabalho,
Algumas delas já passaram pelo Congresso Nacional, outras tramitam no Congresso Nacional. E a Associação de Procuradores de Trabalho tem justamente esse objetivo de buscar contribuir com o Parlamento e que também com o Poder Judiciário em eventuais contestações da constitucionalidade com a sua experiência no mundo do trabalho. E a partir daí tentar resguardar uma relação equilibrada entre empregadores e trabalhadores, de modo que o desenvolvimento social seja um desenvolvimento que atenda a um capitalismo respeitoso e social. Quando o senhor fala das propostas mais recentes de mudanças na legislação, o senhor está se referindo basicamente à reforma trabalhista e à terceirização. Isso sim. Recentemente nós tivemos a aprovação, como os senhores sabem, da Lei 13.429, foi sancionada pelo presidente Michel Temer, que ampliou as possibilidades de terceirização. Tá? É uma lei que no aspecto jurídico é uma lei muito mal redigida, que vai trazer imensa segurança jurídica. Insegurança jurídica. Ela é uma lei que ela não tem muita técnica jurídica e até de redação legislativa. É uma lei antiga, de 98, na época do então presidente da República, FHC, que não foi uma lei objeto de maior discussão com a sociedade e com as centrais sindicais e órgãos de proteção ao direito do trabalho, e uma lei que vai gerar imensa contestação e que em nenhum momento, ao contrário do que dizem por aí, em nenhum momento traz expressamente a possibilidade de se terceirizar toda e qualquer atividade da empresa ou se terceirizar a atividade fim. Textualmente, o que diz a lei? Ela não fala, então, é permitido terceirizar a atividade fim. Não diz isso. De modo algum. Ela diz? Ela traz que é possível a contratação de empresas, tá, para prestação de serviços determinados e específicos. O termo é esse, serviços determinados e específicos. Daí nós vamos partir para uma luta jurídica também, porque nós sabemos que a partir desse texto, que ele é um pouco vago, ele vai gerar, de fato, em situações fáticas, um aumento da terceirização, inclusive em atividades finalísticas, e o Ministério Público do Trabalho e a própria Auditoria Fiscal do Trabalho vão passar a contestar algumas situações onde há, de fato, essa terceirização na atividade finalística. Para quê? Para que nós possamos, de fato, diferenciar o que é a terceirização legítima, aquela terceirização onde há uma real prestação de serviço, um serviço especializado, um serviço em que, além de fornecer trabalhadores, a empresa contratada ela fornece equipamentos, ela fornece o material, ela fornece todo o aparato para um serviço pronto para a empresa que contrata. Quer dizer, a mera contratação de mão de obra, ela não caracteriza, ela caracteriza um erro, é isso? Sim. Teria que vir acompanhada do fornecimento de material, senão não valeria, é isso? Não, para nós o mero fornecimento de mão de obra, a intermediação de mão de obra é conduta vedada na Constituição, na CLT e em convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho que são ratificadas pelo Brasil. Então o Brasil tem a obrigação de cumprir essa vedação da mercantilização da mão de obra. O trabalho não pode ser uma mercadoria, o trabalho tem que ser valorizado. Então nós temos que diferenciar nas situações concretas o que de fato é a terceirização, como eu já expliquei, e o que é a mera intermediação, quando a empresa tomadora contrata uma empresa terceirizada para servir apenas como uma espécie de RH. Ela vai contratar, vai demitir, vai servir como RH, os recursos humanos daquela empresa tomadora, mas a subordinação vai ser perante a empresa tomadora. Geralmente o serviço é todo prestado no ambiente da empresa tomadora. Aquele serviço que é desempenhado pela empresa tomadora vai passar a ser desempenhado em sua atividade principal por trabalhadores terceirizados. E isso desconstrói o direito do trabalho, isso destrói a proteção trabalhista. E nós não somos contra a terceirização pela simples negação da terceirização. Entendemos que a terceirização é um fenômeno que já se concretizou e que ele tem que ser bem regulado. Mas nós não podemos esquecer que o direito do trabalho nasceu de uma relação bilateral entre empregado e empregador, e a partir do momento que você coloca um terceiro para fazer aquela mesma atividade que é da empresa tomadora e para tão somente fornecer mão de obra, aí há um desvirtuamento do contrato de emprego. Então, configuradas, Guilherme, os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, e especialmente subordinação com a empresa tomadora,
nós vamos sim conseguir descaracterizar o vínculo com a empresa prestadora e caracterizá-lo junto à empresa tomadora, mostrando que é uma fraude a relação de emprego. Pelo que eu estou entendendo da sua argumentação, a sanção pelo presidente da República desta lei não resolve o problema. A gente pode esperar batalhas jurídicas em torno da terceirização nos próximos meses e anos, é isso? Sem sombra de dúvida. Na opinião do Ministério Público do Trabalho, isso é uma opinião do Ministério Público do Trabalho e da Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho. Como representante, falo também em nome dos membros do MPT. E nas nossas discussões iniciais é que a lei não autoriza isso. Então, em nossas ações, a partir de casos concretos, investigações, denúncias de que há de fato uma terceirização ilícita em cima da atividade finalística, nós vamos investigar e se de fato houver esse desvirtuamento, vamos ingressar com ações civis públicas pedindo o vínculo direto e a responsabilização da empresa tomadora contratante. Claro que isso é uma discussão que vai desaguar no Supremo Tribunal Federal, inclusive já foram interpostas ações diretas de inconstitucionalidades pela Rede de Sustentabilidade e, salvo engano, também pelo PT e pelo PCdoB, tá? E que já estão aqui no Supremo. E o Supremo pode, a nosso ver, e contra o entendimento nosso, mas pode conferir uma decisão que, de fato, declare a constitucionalidade dessa lei, inclusive estabelecendo parâmetros para explicitar e expressar que é possível a terceirização na atividade finalística. Nós entendemos que não é o caso, mas caberá, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal decidir essa questão. A regulamentação, uma possível regulamentação da lei, poderia esclarecer isso também? Talvez sim. Tá? Até há informações de que o próprio Poder Executivo editaria uma medida provisória, não há confirmação disso, ou para regulamentar essa questão e deixar mais explícita, ou seria trazida no bojo da reforma trabalhista. Essa é a outra questão sobre a qual... Então, ainda vivemos um momento de insegurança, de incerteza sobre os próximos passos. O que nós temos certeza, Guilherme, é que a terceirização hoje, ainda que da forma lícita e ilícita até a sanção da lei, ela traz, de uma maneira geral, a precarização do trabalho. Em que medida isso aconteceria? Isso, nós temos dados concretos da atuação do Ministério Público do Trabalho, tá, no conhecimento em toda a realidade brasileira, e dados do próprio DIEESE, de que nós temos uma proteção social do trabalhador terceirizado, de modo que ele tem, em média, um salário menor, cerca de 30%, comparativamente com aquele do empregado direto da tomadora, uma jornada de trabalho 3 horas maior, em termos semanais, e uma submissão, uma sujeição a acidentes de trabalho muito maior. Algo assim, muito agravante. De cada 10 acidentes de trabalho, 8 são por trabalhadores terceirizados. De cada 5 mortes por acidente de trabalho, 4 são por trabalhadores terceirizados. Então, a partir desse aumento da terceirização, você vai acabar esvaziando a responsabilidade, porque essa lei permite, inclusive, que subcontrate. Então, você vai ter a terceirização, a quarteirização, a quinteirização de empresas subcontratando aquele serviço, e daí a responsabilização pelo aquele eventual não pagamento das verbas vai ficar muito mais fragilizada, porque, em razão da responsabilidade subsidiária que foi trazida pela lei, o empregado ele vai ter que primeiro acionar a empresa que ele é formalmente contratado, para depois acionar a tomadora, depois de esgotar todos os meios judiciais, tentar atingir o patrimônio das tomadoras. E nessa cadeia, você perde a responsabilidade e deixa o trabalhador sem qualquer tipo de proteção e sem receber os direitos trabalhistas. No caso do serviço público, uma decisão recente do Supremo entende que o serviço público não é responsável por eventuais danos causados pela empresa que presta o serviço terceirizado. O que mudaria agora diante dessa nova lei? De fato, o serviço público, em razão da Lei 8.666, houve uma decisão recente, antes da sanção da Lei da Terceirização, recente também, em que o STF, por 6-5, entendeu que não caberia a responsabilidade subsidiária da administração pública pelos trabalhadores a ela terceirizados. Tá? Porque entendeu-se que naquela situação aplicar-se-ia a Lei 8.666, que fala que a responsabilização teria que ser uma responsabilização mais direta
e da própria empresa. Se não está previsto em lei, não poderia ser atribuído à administração pública. E essa previsão da responsabilização subsidiária, ela é prevista numa súmula, a súmula 331 TST. Então, entendeu o Supremo que deveria haver uma previsão legal. E não havia até então. Mas, com a sanção dessa nova lei de terceirização, que trouxe explicitamente, expressamente, a responsabilização subsidiária da empresa contratante, haverá uma discussão jurídica sobre se isso se atingirá ou não a administração pública. Por quê? Porque na lei fala empresa contratante, não fala apenas contratante. Então pode-se dar margem a uma interpretação de que se aplica apenas ao setor privado. Mas em nossa concepção, resguardado o espírito na norma, deve-se aplicar a responsabilidade subsidiária para a administração pública, senão os trabalhadores vão ficar sem qualquer tipo de proteção. Pela nossa atividade cotidiana, são inúmeros os casos de trabalhadores que prestam serviços à administração pública como terceirizados e ficam sem receber seus direitos, porque as empresas contratantes não pagam e a empresa e a administração pública, após essa decisão, se não houver de fato a responsabilização, eles não poderão procurar ninguém, vão ficar sem receber as suas verbas rescisórias ou os seus direitos trabalhistas devidos. Em relação à reforma trabalhista, qual é a avaliação que o Ministério Público do Trabalho faz? O governo apresentou essa reforma trabalhista recentemente e diz que o objetivo é criar empregos e reduzir a insegurança jurídica, mas da forma apresentada, a nosso entendimento, isso embasado em dados concretos de reformas que foram efetuadas e são semelhantes, efetuadas em países como México e Espanha, que são reformas parecem muito com a que foi apresentada, isso não vai trazer geração de emprego. Lá, o que foi que aconteceu? O que aconteceu lá, Guilherme, foi o seguinte, que houve apenas a migração, a substituição de empregos mais garantidos, empregos com prazo indeterminado e a tempo integral, que são aqueles empregos que têm maiores direitos, por empregos temporários, por empregos a tempo parcial, que são empregos que você já é contratado sabendo a data que vai ser dispensado. Então, houve essa migração em termos gerais e houve uma diminuição em termos absolutos de postos de trabalho com essa migração. Então, se passar essa reforma, o trabalhador vai ter uma perda da qualidade do seu emprego, ele vai passar a ter uma rotatividade muito maior no mercado de trabalho, porque os vínculos serão mais frágeis, mais precários, ele será demitido, mas terá geralmente data para ser demitido, e isso vai criar um impacto muito grande na própria arrecadação do Estado, no direito à aposentadoria desse trabalhador. FGTS, por exemplo, como é que ficaria numa situação como essa? Ele vai passar um tempo pagando o FGTS, outro tempo ele vai passar sem receber o FGTS. E dessa mesma forma ele passa um tempo sem contribuir para a Previdência Social. E fica sem qualquer tipo de proteção social. Se ele fica doente, ele não tem uma proteção social porque ele passa a não ser segurado da Previdência Social. Então, isso traz um problema social muito gravoso. E aí tem outro aspecto também. A lei, a proposta de reforma trabalhista apresentada, ela traz como ponto central o negociado sobre o legislado. O que é isso? É a possibilidade, a lei trará, se aprovada, a possibilidade de, em negociações coletivas, dois sindicatos representantes dos empregados serem previstas condições e direitos abaixo do que é previsto em lei. Isso não é possível hoje. Hoje apenas é possível a negociação coletiva para você aumentar o patamar de proteção social, para você aumentar os direitos dos trabalhadores. Você não pode diminuir. O nosso entendimento é que a lei, a CLT, junto com outras legislações trabalhistas esparsas e a Constituição, ela traz o patamar mínimo de direitos do trabalhador. Se você dá poder para que os sindicatos possam negociar condições abaixo do que é previsto na lei, você vai ter trabalhadores extremamente prejudicados com condições oferecidas pelas negociações coletivas abaixo do que é previsto em lei. Hoje nós sabemos que o nosso sistema sindical tem muitas falhas. Tá? Nós temos excelentes sindicatos atuantes, mas temos também no universo de 17 mil sindicatos no Brasil, temos também sindicatos que não têm muita representatividade, têm pouca legitimidade para representar os trabalhadores e alguns são casos isolados, mas alguns têm até
envolvimento com as próprias empresas. De fato que algumas entidades dessas poderão abrir mão de direitos dos trabalhadores e prejudicar os trabalhadores nessa situação. Por isso que nós entendemos que é muito gravoso, é muito perigoso você dar esse poder. Na lei, por exemplo, no projeto de lei, ela prevê que os sindicatos possam fixar jornadas superiores a 12 horas. Hoje nós temos a limitação constitucional de 8 horas, possíveis mais 2 horas extras, que é trazido pela CLT, e em situações excepcionais, como caso fortuito e força maior, tragédia, enfim, o empregador pode autorizar mais 2 horas, totalizando 12. Mas isso tem que ser, de alguma forma, justificado legalmente. Claro, justificado, sob pena de se cometer uma infração e haver autuação pelo Ministério do Trabalho e até um acionamento pelo Ministério Público do Trabalho, cobrando os danos. Com a mudança, poderia ir até além dessas 12 horas na sua avaliação? Poderia fixar 13, 14, 15, 16 horas. Estamos voltando à época da Revolução Industrial. Isso vai aumentar sobremaneira os dados alarmantes de acidente de trabalho. Hoje o Brasil ocupa a 4ª posição em número de acidentes de trabalho. São 700 mil acidentes de trabalho por ano. 3 mil mortes por acidente de trabalho por ano. Prejuízo que destrói as famílias e prejuízo também para o sistema de saúde e de previdência social, porque isso acaba gerando benefício e aumenta o alegado déficit da Previdência. Então, essa preocupação que nós temos com a saúde e com a segurança. E aí outros fatores também, como a possibilidade de você reduzir o intervalo intra-jornada, que hoje é no mínimo 1 hora, para reduzir para 30 minutos. É também uma condição de saúde e segurança que está sendo esquecida. Agora, procurador, o senhor acha que a sociedade tem feito o devido debate a respeito desses dois assuntos, tanto da terceirização, que já passou pelo Congresso, quanto da reforma que está em tramitação? Por exemplo, os procuradores têm sido ouvidos pelo Parlamento? Os sindicatos me parecem um pouco tímidos nessa discussão também. A sociedade está fazendo a discussão que deveria? Nós temos feito um trabalho de enfrentamento muito forte no Congresso Nacional. Não só a Associação de Procuradores do Trabalho, como a de Juízes do Trabalho, autores fiscais e várias centrais sindicais. De fato, há, neste tema de reforma trabalhista, algumas divergências pontuais entre centrais sindicais, que acabam dando margem para uma falta de unificação e um avanço desse tema de modo a se fixar um retrocesso social. Tá? Mas o nosso embate cotidiano, nós temos tido contatos com diversos parlamentares, temos levado a experiência do Ministério Público, outras associações também, já entregamos notas técnicas, apresentamos emendas, quer dizer, oferecemos emendas a parlamentares que subscreveram e apresentaram para melhorar o projeto de lei, porque entendemos que aquele projeto de lei está muito ruim. E junto com o debate de reforma da Previdência, nós estamos fazendo atos junto com as centrais sindicais e juízes do trabalho, autores fiscais de trabalho, advogados trabalhistas, em vários estados do Brasil. Então, estamos tentando alargar essa discussão para que ela não fique apenas restrita ao universo do Congresso Nacional, que, como sabemos hoje, está cada vez menor a representação dos trabalhadores no Congresso Nacional. E o governo tem uma base considerável para a aprovação de um projeto desse nível, até porque é um projeto de lei, não é uma PEC, diferentemente da reforma da Previdência. E por ser um projeto de lei, ele tem um quórum de aprovação muito mais baixo do que uma PEC. Então é isso que nos preocupa. Mas de toda forma, nós estamos lá engajados, imbuídos no espírito de tentar melhorar o texto da lei para que, acaso ela venha a ser aprovada, ela venha a ser aprovada de uma forma menos prejudicial possível para as relações de trabalho. E nós hoje temos sido alvo de diversos ataques, Guilherme, como se fôssemos a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Direito do Trabalho responsáveis pela crise. E o Direito do Trabalho nunca foi um elemento que engessasse a economia brasileira. Nós já tivemos momentos de pujança da economia brasileira recentemente, 10, 15, 20 anos atrás, em que estávamos com a mesma legislação. Então não é isso, em nossa concepção, não é o direito do trabalho que atrapalha, que engessa o crescimento brasileiro. Então é com essa experiência que nós tentamos contribuir com o parlamento e buscamos sensibilizar os parlamentares e o governo federal para que, de fato, se avance numa legislação, se houver aprovação,
mas algo que tente se resguardar o mínimo dos direitos fundamentais que são atribuídos pela Constituição. Há pouco o senhor citou o caso do México e da Espanha, que fizeram a flexibilização da legislação trabalhista e experimentaram desemprego e outras situações danosas ao trabalhador. Por outro lado, as pessoas que defendem essas reformas, essas mudanças, argumentam que economias pujantes, como a norte-americana, por exemplo, têm pouquíssima regulamentação nessa área e, por isso, teriam sucesso. Como é que o senhor responde a esse argumento? Primeiro, parte do pressuposto de uma discussão que tem sido muito enfrentada lá na reforma trabalhista, na Comissão de Reforma Trabalhista. Eu, particularmente, já fui lá, fiz uma apresentação, mostrei o nosso ponto de vista. E um dos principais argumentos é que o nível de judicialização, o número de processos nos Estados Unidos é muito inferior ao do Brasil. Aqui seriam cerca de 3 a 4 milhões de ações por ano e lá 75 mil. É um número realmente bem diferente. Acontece que o nível de cumprimento da legislação e de respeito aos direitos nos Estados Unidos é muito superior ao nível brasileiro. Hoje no Brasil nós temos um nível de descumprimento da legislação trabalhista absurdo. Temos 4 milhões de processos entrando por ano na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje responde por algo em torno de 7%, apesar de dizerem que a Justiça do Trabalho que o Brasil é campeão mundial de ações trabalhistas. O Brasil é campeão mundial de processos, não só na Justiça do Trabalho, na Justiça como um todo. Então, alguns fatores acabam incentivando isso também. O custo de você acionar a justiça nos Estados Unidos é muito superior ao do Brasil. Aqui no Brasil nós temos o Instituto da Justiça Gratuita, que permite que o trabalhador que não tenha condições de custear o seu acesso à justiça, ele, por mecanismo da justiça gratuita, ele possa acessar o judiciário. Ele não precisa nem de advogado. Então a gente tem um nível de litígio, até da cultura do povo brasileiro, muito superior aos Estados Unidos. Então, esse é um dos elementos que, para nós, são centrais, o que acaba por desconstruir um pouco esse argumento daqueles que defendem a reforma trabalhista como se ela, eventualmente, viesse a diminuir o índice de judicialização no processo, na Justiça do Trabalho como um todo. Muito bem, o Saiba Mais fica por aqui. Eu agradeço muito a presença do nosso entrevistado de hoje, o Procurador do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Obrigado, Ângelo. Até a próxima. Muito obrigado, Guilherme. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E eu agradeço também quem nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.